Meus caros, só há três situações que poderiam ter levado àquela saída de António Costa quando chamou os médicos de cobardes. Bem, não sabemos se chamou todos os médicos de cobardes, provavelmente só chamou de cobardes aqueles médicos que foram destacados para ir para o lar de Reguengos de Monsaraz e que se recusaram a fazê-lo. Pelo menos foi esse o entendimento que eu tive daquilo que ele disse, daquele videozinho que anda a circular na net, que tem 7 segundos, onde ele diz: o Presidente da RS fez o que lhe competia, que foi mandá-los para o lar, e eles, cobardes, não o fizeram. É isto que ele disse, são 7 segundos. Toda a gente já viu este vídeo com certeza. Em qualquer país normal, o Primeiro-Ministro já teria que ter vindo explicar-se à população, mas aqui é Portugal e ele é o Costa, portanto, a conjunção destes dois fatores fazem com que ele nunca na vida venha falar sobre o assunto, a não ser que ele veja que isso é proveitoso para ele. Bom, mas porquê é que ele terá dito aquilo? Das duas, três. Ou ele se enganou e queria dizer que os médicos não eram cobardes, e faltou-lhe um não. Acontece muitas vezes, é um lapsus linguae, a língua às vezes atrai-sonos, mas acontece que a entoação que ele deu à frase, ele estava muito nervoso, estava muito zangado e, portanto, não é consentâneo com um lapso desse tipo. Ele queria mesmo dizer que eles eram cobardes, portanto, essa hipótese está fora de causa neste preciso momento. Ele queria mesmo dizer que eles eram cobardes, portanto não se esqueceu de dizer ou não, a frase não era negativa, a frase era positiva, os médicos eram cobardes. A segunda hipótese é um exagero. Também acontece muitas vezes, nomeadamente a quem fala de improviso, que é o meu caso, acontece o exagero. Nós queremos lembrar-nos de uma palavra, mas naquela 12ª ela não aparece, substituímos-la por outra que nos vem à cabeça. Isto é tudo ao 12º, acreditem que é verdade, e pode ter acontecido que eles tenham pensado em dizer outra palavra, um adjetivo mais mild, mais bonito, menos grave do que covarde, e não lhe tenha ocorrido naquela 12ª. Bom, mas dizer, por exemplo, que os médicos não tiveram coragem suficiente para ir para Reguengos, mas isso quer dizer a mesma coisa. Ele aí só dourava a pílula, entendem? Dizer que são cobardes ou dizer que não tiveram coragem vai dar ao mesmo. Portanto, ele, substituindo a palavra cobarde, que de facto é muito infeliz, por um adjetivo mais feliz, mais agradável, o sentido da frase é o mesmo. O que queria dizer é que os médicos não tiveram coragem de ir e, portanto, são cobardes. Portanto, a segunda hipótese também não funciona. A terceira hipótese é a de ele querer dizer exatamente o que disse. E sobre isso vamos falar um bocadinho. Ora bem, e se ele quis realmente dizer exatamente o que disse, isso é um bocado grave, porque isso nunca poderia sair para a comunicação social. Enfim, não se trata de uma gafe. Ele quis mesmo dizer isso, que os médicos eram cobardes, que as gaivotas também concordam comigo nesse aspecto. Ele quis dizer mesmo aquilo, mas pergunta-se como é que ele tem coragem de dizer aquilo, enfim, para uma pessoa, que ainda por cima é um jornalista, que podia pegar naquilo e fazer logo uma manchete, abrir logo uma primeira página do seu jornal com aquilo, com aquela gafe, com este soundbite. Bom, ele disse aquilo e estava à vontade, porque sabia perfeitamente que o jornalista não ia repetir isto. Ora, isto é um contrassenso. Isto é o oposto à função e à profissão de jornalista, que é justamente a de procurar a notícia. E muitas vezes até as fabricam para ter audiências. Neste caso não era preciso fabricar nada. Neste caso o Primeiro-Ministro tinha acabado de dizer que os médicos, ou pelo menos aqueles médicos, eram cobardes, com todas as letras. Não era preciso interpretar isto de outra forma para lhe dar alguma carga emocional que ele não tivesse. Já tinha a carga emocional toda. Os médicos tinham sido cobardes, nas palavras do Primeiro-Ministro. Ora, isto é um furo jornalístico incrível. Como é que aquele jornalista não aproveitou? Mas pior, como é que Costa sabia que o jornalista não ia aproveitar aquilo? Bom, ele sabia que o jornalista não ia aproveitar aquele furo jornalístico imenso, porque ele conhece o jornalista. E não só aquele e muitos outros. Ele realmente conhece jornalistas, quase todos. E sabe, entre outras coisas, que eles são seus amigos. Os jornalistas portugueses, neste preciso momento, já há muito tempo a esta parte, são amigos da esquerda. São todos de esquerda. Vá-se lá saber porquê. Quem diga, os professores também o eram, já. Os professores são filhos de combatentes antifascistas. E, portanto, incutiram nas crianças as virtudes da esquerda. Bom, pode ser.
e os professores de jornalismo, os professores da faculdade, não conhecem o que se passou com o socialismo, com o comunismo, que matou mais de 100 milhões de pessoas ao longo dos tempos, desde 1917 até aos nossos dias, mesmo depois da queda do Muro de Berlim, as atrocidades que se fazem nos países denominados comunistas, não sabem isso? Sabem, mas preferem esquecê-lo. Muito bem. Então, Costa sabe perfeitamente com quem lida, conhece jornalistas, sabe que são seus amigos e sabe que por ali não vai sair o furo. E não saiu. Realmente não foi através do jornalista que nós soubemos o que ele disse, foi através de alguém que estava por trás dele a filmar. Portanto, ele sabe outra coisa, também sabe que deu 15 milhões dos nossos impostos, não foi do dinheiro dele, atenção, foi dos nossos impostos para a comunicação social estar domesticada. Ele também só sabe isso. Portanto, não espera que haja uma grande traição por parte de quem acaba de receber 15 milhões, não é? Portanto, destas três hipóteses, ou ele disse o que não queria, ou disse mais do que queria, ou disse exatamente o que queria, nós somos forçados a concluir pela terceira. Ele disse exatamente o que queria, porque não tinha medo que isso saísse cá para fora. Não tinha medo porque era amigo do jornalista, é amigo de todos os jornalistas e sabe que os jornalistas nunca lhe farão mal, porque ele deu-lhes 15 milhões e para o ano que vem, se tudo corresse bem, pensam eles, os jornalistas, coitados, são um bocado ingênuos também, poderiam receber ainda mais 15 milhões e assim sucessivamente. Ora, tal não vai acontecer, como é óbvio, mas eles não sabem isso, coitados. Então, concluímos por isto. O homem disse exatamente o que quis, e estava ciente do que estava a dizer e que nada iria transparecer cá para fora porque o jornalismo está domesticado. E o jornalismo está domesticado porquê? Porque recebeu ele dinheiro para domesticar também o povo. Portanto, Costa domestica o jornalismo, por sua vez domestica o povo. E a cadeia está assim. O povo não levanta a grimpa, porque está domesticado com medo do Covid, pode morrer. E, portanto, quem é que lhe incuta esse medo diariamente nas televisões, nas rádios e nos jornais? O jornalismo que recebeu os 15 milhões de Costa. Portanto, está tudo controlado, pensa Costa, está tudo a correr bem, não há problema rigorosamente nenhum. 15 milhões para lá, tu calas-te e metes medo ao povo para o povo se calar. É esta a cadeia de transmissão do chamado do terror popular. Bom, Costa faz isto porque está muito irritado, está muito aflito, está muito desesperado com o rumo que está a levar este país. Ou seja, o rumo que está a levar a sondagem. Não é o país, que o país é o que menos lhe interessa. Ele o que lhe interessa é as sondagens e, enfim, a possibilidade de vir a ser ou não reeleito mais uma vez. E essa possibilidade é cada vez mais remota, porque as sondagens a cada 15 dias que passam fazem-no perder entre 4% a 5%. Começou com 43, foi para 39, agora está com 34 e se isto continuar, quando chegarmos a dezembro, ele está atrás do PSD, que é uma coisa quase impossível, porque o PSD também não faz rigorosamente nada para subir nas sondagens, para que o povo reconheça o seu trabalho, é zero. Mas mesmo assim, da maneira como ele está a cair, o PSD nem precisa de fazer nada, basta esperar que o PS caia e pronto, e assim ficamos. Portanto, ele está muito aflito, está muito irritado, aliás, foi visivelmente irritado a forma como ele disse aquilo. E, portanto, olhem, ele está a prever que a coisa não vai correr assim muito bem. E tem razão, a coisa não vai correr muito bem, nem pode correr muito bem. Porque o que ele fez foi meter os portugueses todos em casa, obrigá-los a ficar em casa, escusadamente. As crianças todas em casa, os pais a tratarem das crianças em casa. Portanto, ninguém foi trabalhar, deixou apodrecer a economia. Em 3 meses fez-lhe um golpe, fez um assalto à economia como nunca tinha acontecido neste país. E, portanto, ele não pode estar orgulhoso do que fez. E não está. Tanto que não está, que agora obriga e diz aos portugueses que têm que ir trabalhar, que as escolas não podem continuar fechadas. E os portugueses têm que ir trabalhar porque já percebeu, e também não era muito difícil percebê-lo, eu próprio em março o disse, já percebeu que a economia não chega a dezembro. Não esqueçam que ele só vai receber a primeira tranche dos milhares de milhões, nem sei quantos, nem vale a pena falar nisso, em junho do ano que vem. Ninguém aguenta até junho do ano que vem, em layoff, nem sem receber ordenados. Ninguém. E o Estado, o Governo, não tem dinheiro para lhes pagar. A diferença entre Portugal e os outros países é a seguinte, porque há muita gente que diz, mas nós fizemos aquilo que toda a gente fez. Pois sim. Mas uma coisa é um pobre que está à míngua, todos os dias à espera de uma esmola para poder comer um papo seco e poder passar a noite. Outra coisa é estar um rico com um apartamento numa cobertura, não é? Com piscina, com um Porsche à porta e de repente também ficar sem income, sem receber. Bem,
É que o rico tem uma conta bancária que lhe permite estar um ano sem trabalhar, ou 2 ou 3, não há problema. O pobre não pode passar um dia sem receber 1 ou 2 euros para comer um papo seco. Essa é a diferença. Nós não somos um país rico como a Alemanha, como a Áustria, como a Suécia, por aí fora. Não somos. Somos dos mais pobres da Europa. Só temos 3 iguais a nós. E parece que até alguns já nos ultrapassaram, só saberemos isso para o ano que vem. Portanto, nós somos dos mais pobres que a Europa tem. Por mais dinheiro que a Europa nos dê, nós desbaratamos tudo. Nós rebentamos com tudo. Tem razão o senhor repugnante quando diz que nós gastamos o dinheiro mal gasto. Tem toda a razão, porque não é ele que o diz, é toda a gente da Europa. Ele teve a coragem de o dizer. Mas toda a gente pensa o mesmo. Dinheiro tirado para Portugal é dinheiro deitado à rua. Toda a gente sabe isto, porque o dinheiro vai para tudo, menos para o que é preciso. Irá 10% para o que é preciso, mas os outros 90% não vão. E, portanto, não adianta nada dar dinheiro a Portugal. Nada, é dinheiro deitado fora. Eles sabem isso. E Costa também já percebeu que os portugueses começam a perceber isso. Portanto, está muito irritado, está muito aflito. Mas ele ainda não tem a certeza que Marcelo Rebelo de Sousa, o seu guarda, anjo da guarda, vamos chamar assim, o seu anjo da guarda, vai concorrer. E surgem preocupantemente para ele uns rumores que dizem que se calhar ele está a pensar melhor e antes que leve um desgosto de ter que ir a uma segunda volta ou de ganhar por uma margem mínima, que é uma coisa horrível, fica mal na história, ele está a ponderar até o facto de não vir a concorrer nas próximas eleições presidenciais. Se isso acontecer, pelo menos ainda ninguém anda à procura de assinaturas e são precisas 7.500, ou salvo erro, coisa que o valha, até 10.000. Portanto, eu não vejo ninguém fazer isso e não é ele que vai andar pelas praias nem pelas feiras à procura de assinaturas. Eu não vejo nenhuma máquina fazer isso. E o tempo está a passar. Ok. André Ventura está a recolher assinaturas por todo o país neste preciso momento. Marcelo não está porquê? Está à espera que os partidos façam isso? Não sei se farão. Não sei se farão. Mas está a ver, há mais este problema, é que Marcelo ainda não disse, continua com o tabu. Será que vai concorrer? Será que não vai? Bem, se não for concorrer, o Partido Socialista não tem ninguém a quem se agarrar. Vai buscar Guterres, o inefável da ONU? Não acredito. Nem ele está disponível para isso. Primeiro vai acabar o mandato da ONU, onde ganha umas centenas de milhares de euros, segundo os mentideros, por ano, livres de impostos. Portanto, eu não estou a ver qual seria o candidato agora à última da hora de um Partido Socialista, nem do PSD, tampouco. Portanto, estão a ver, todas estas confluências, todas estas coisas concorrem para um cenário de grande aflição para António Costa. E é por isso que ele cometeu a gafe que cometeu. Ele estava realmente a pensar no que estava a dizer. Ele disse-o sem medo que viesse para a comunicação social, porque é amigo do jornalista, teve azar que alguém estava a filmar. Mas é aquilo que ele pensa. E ele pensa aquilo e diz aquilo porque está aflito. Vamos seguir a cena dos próximos capítulos, na certeza, porém, que António Costa já viu dias mais felizes. E ainda bem. Bem, termino dizendo o seguinte. Se depois destas injúrias, desta difamação, deste insulto aos médicos, chamando-os de cobardes, se a única coisa que a Ordem dos Médicos tem para dizer é pedir calma ao Primeiro-Ministro, e se a Confederação dos Médicos, coisa que eu nem sabia que existia, pede também que o Primeiro-Ministro peça desculpas, se é esta a reação destas duas grandes organizações a um insulto, a uma injúria, a uma ofensa, a um crime contra a honra, artigo 150 e seguintes, 180 e seguintes, então, se é só essa a sua reação, eu sou forçado a considerar e a dar razão a Costa quando ele faz a apreciação que faz relativamente aos médicos.